conheço amanhã. Eu não conheço. O Senhor sabe, Pai, qual a palavra será um divisor de águas na vida de cada um, em nome de Jesus. Você crê que é verdade isso? Sim. Então, glória ao nosso Deus. Eu queria para adorar e abençoar. Aleluia. Jesus, ele estava ali, sim, após os 40 dias, nesse jejum no deserto. Ele estava com fome, ele estava abatido, e ele estava no fim do ministério de 3 anos que ia abalar todo mundo, que ia derrubar o Império Romano. Ele estava numa missão ali tremenda, mas Satanás chega nele com uma verdade: se és filho de Deus, se joga. Ele usou o Salmo 91, versículo 11 e 12, porque o Senhor dará ordens aos anjos e Ele te salvará, não deixará que tropece em pedra alguma. Ele está usando uma verdade. É verdade? O Salmo 91 está na palavra. Mas Jesus conhece a verdade, e Ele é a própria verdade. Mas Ele não estava lá em carne. Ele não estava lá para cumprir o rito. Ele estava lá em espírito. Ele se preparou para estar ali. Ele veio para uma missão, ele veio com um propósito, e ele se preparou. Satanás não vai chegar com a mentira para você, amado. Ele vai te colocar preso entre duas verdades. Nós não vamos mais decidir entre uma mentira e uma verdade. Muitas das vezes, preso entre duas verdades, é que Satanás nos laça. Muitas das vezes, preso em duas verdades, que ele nos acusa. Muitas das vezes, preso entre duas verdades, ele faz com que a gente erre. O que eu entendo com isso, amado? Que muitas das vezes eu não vou mais decidir entre uma mentira e uma verdade. Muitas das vezes eu estou preso entre essas duas verdades. E se eu decidir na carne, amado, se Jesus decide na carne, peraí, eu sou filho de Deus, eu posso saltar, vou mostrar para Ele. Ele não estaria fazendo mais a vontade de Deus, porque não foi essa a missão que Deus deu para ele, para provar para os outros que ele era filho de Deus. Ele estava enviado, ele era a própria verdade. Se ele está na carne, ele decide e pula. Vou mostrar para esse. Quantas das vezes nós não somos afrontados? Quantas das vezes nós somos afrontados? Tu não é crente? Você não é o santinho? Então faça isso. Você levanta a mão e não cura, o que acontece? Vem aqui e cura agora. Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? É entre essas duas verdades que Satanás tem derrubado muito crente. Entre essas duas verdades que muitos ainda estão aprisionados. Sabe, uma verdade é a minha situação, e a outra verdade é a minha revelação. Uma é a verdade do que eu estou passando, e a outra é a verdade de quem está passando comigo pelo fogo. Uma é o que eu estou passando, a outra é a minha revelação. Da onde vem a minha revelação? Vem de cima, vem de Deus.
Nós estamos cumprindo 4 anos da missão que Deus nos deu em Terraça. Nós somos afrontados. Somos apontados. Muitas das vezes. Mas eu estou cumprindo a vontade de Deus. Sabe por que Satanás afronta o Filho de Deus? Porque ele quer ver sair do eixo. Sabe por que Satanás afronta? E muitas das vezes afronta com a boca daquele que nós amamos. Porque aquele que não amamos a gente nem escuta. Muitas das vezes nós somos colocados em xeque, como Satanás colocou aqui, o próprio diabo quis colocar Jesus. E quando na palavra diz que eu tenho que ser imitador de Jesus, todas as vezes eu tenho que olhar para Jesus, o que Jesus faria, nessa situação. Eu saio da carne e entro no Espírito, porque é no Espírito que eu estou ligado com o céu, através do Espírito Santo. O Senhor quer nos levar essa manhã para um tempo de reflexão, porque para nós recebermos uma ativação, no fim do culto vamos receber uma ativação, mas o terreno tem que estar preparado. Deus quer nos enviar hoje para algo muito mais poderoso. Em Mateus capítulo 4 ainda, no verso 3 e 4, diz assim: e o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda estas pedras transformarem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava com fome. Ele precisava se alimentar. O diabo sabia disso e o tentou a usar de um poder para transformar uma coisa que não era uma coisa que era, para transformar uma ordem de Deus, para transformar uma verdade de Deus em cima de uma afronta de Satanás. O que Jesus disse então foi tão poderoso que o inimigo tentou para ele transformar pedras em pão, e ele conhecia aquela tentação. É no momento da nossa necessidade que Satanás vai nos tentar. Você trabalha com vendas, e você não vende se você não gerar uma necessidade. E Satanás precisa vender a destruição. Satanás precisa implantar o reino dele. Satanás precisa fazer com o que ele tem para vender é melhor que Deus tem para nos dar. Então ele precisou, dentro de uma necessidade que Jesus estava, tentou ele a desobedecer o Pai. Muitas das vezes tentamos fazer isso nos nossos relacionamentos. Tentamos transformar em algo que eles não são. Às vezes nós transformamos pessoas em Deus e colocamos todas as nossas expectativas nela. Muitos casamentos vão à falência, porque o marido e a esposa colocam um ao outro maior do que Deus, como se fosse Deus. Colocam as suas expectativas de felicidade, de alegria, de amor na outra pessoa. E pessoas são falhas, erram. Mas se os dois colocam toda a expectativa em Deus, não tenta transformar o que é no que não é, não tenta transformar a pedra de um relacionamento num pão, à força, e coloca a expectativa no Senhor. Deus.
Sabe, muitos têm transformado os pastores em Deus. Alguns até em reis, fiquei sabendo isso disso. E coloca a expectativa do seu sucesso, a culpa do seu fracasso, a culpa talvez das suas transgressões em gente, em pessoas. Coloca a sua expectativa no que foi criado, não no Criador. Nós somos somente canais de bênção. Você tem que olhar para os seus relacionamentos como canal de Deus. Eu olho para minha esposa como uma representante de Deus na minha casa, mas ela não é mais importante que Deus. Eu olho para meus pais espirituais como representante de Deus na minha família, no meu emprego, mas eles não são mais importantes que Deus. Quando você está em espírito, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, quando você coloca todas as suas expectativas em Deus, quando você está ligado daqui com o Senhor através do Espírito Santo, você não vai mais se frustrar com as pessoas, você vai começar a amar as pessoas, você não vai mais colocar suas expectativas numa palavra que a pessoa vai te dar, numa crítica. Você não vai mais pôr suas expectativas nisso, porque a expectativa sua vem do céu. A sua solução da sua casa vem do céu. Tudo vem de Deus, tudo vem de Jesus, tudo vem dele, porque através dele nós fomos justificados, porque através dele nós fomos salvos, porque através dele nós vivemos nessa terra. Aplauda o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é da fonte que você tem que tomar. Aleluia. Sabe, se você tentar viver do elogio das pessoas, então você vai acabar morrendo. Se você tentar viver das críticas delas, você vai parar e você vai desistir. Porque você tentou transformar elas no que elas não eram. Cada um tem um propósito aqui. Quando eu estou ligado no Espírito, no Senhor, nada pode me parar. Nada pode me parar. As circunstâncias não vão fazer com que eu desista, que eu retroceda, que eu pare. Por isso que tem muita gente pulando de galho em galho, muita gente trocando esposa de marido o tempo todo. Se a nossa expectativa está no Senhor, o seu marido vai ser um representante de Deus aqui na terra. Sua esposa vai ser um representante de Deus aqui na terra. A sua expectativa estiver no Senhor, não importa o que está acontecendo com seu filho e com a sua filha, eles são os enviados de Deus para encher a sua casa de alegria. O Salmo 128 ele vai se cumprir nas nossas vidas. Sempre vai se cumprir, mas a minha expectativa aqui também. Faz assim. Eu preciso, repete comigo, eu preciso de Jesus. De Jesus na minha vida o tempo todo. Aleluia. Aleluia. Quando as minhas expectativas não estão em Deus, eu troco a verdade dele por uma mentira. Você troca a avaliação de Deus tem sobre sua vida pela opinião de outra pessoa. E muitas pessoas têm entrado em depressão, muitas pessoas têm parado e retrocedido por conta disso.
Quando eu troco a verdade por uma mentira, quando eu troco a verdade da avaliação de Deus sobre a minha vida, esperando ouvir algum elogio de alguém, esperando ouvir a opinião de alguém sobre ela, eu vou perder a minha ligação, a minha conexão com Deus. Servir as coisas criadas ao invés de servir ao Criador, que é bendito para sempre. Está em Romanos capítulo 1, no verso 25. Quem gosta de anotar, que diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas, a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por que tem um amém no final? Que sim seja. Não podemos trocar a glória de Deus pela luz desse mundo. Não podemos trocar a palavra de Deus, que tem para direcionar minha vida, para direcionar minha família, por opinião de alguém no Facebook, na internet. Muitos têm feito isso. Recebemos tantas mensagens que não sabemos mais o que é mentira e o que é verdade. Mas se você está firmado na palavra de Deus, você pode até receber, mas você não vai mandar a mãozinha antes de saber se é verdade ou mentira. Você não vai dar glória para aquilo que você não sabe que é verdade, porque você está ligado a um Deus. Você não é mais escravo para estar preso entre duas verdades. Essa manhã o Senhor nos trouxe aqui porque Ele ainda quer nos libertar. Eu falei: Senhor, o Senhor me deu essa palavra. Eu estou aqui fazendo um estudo porque é para a minha vida. Porque a gente fez 207 semanas de libertação. Nós aprendemos a quebrar vínculos, expulsar os espíritos familiares, aprendemos tanta coisa. E o Senhor falou assim: então, mas você ainda está sendo enganado. Você ainda está sendo enganado. O véu já foi rasgado. O novo, ele precisa entrar totalmente na sua vida. Pega essa ferramenta agora, e mais essa palavra que eu estou te dando. Falei: Senhor, como eu apanhei disso. E voltando lá para Mateus capítulo 4, no verso 7, Jesus aqui nos ensina verdadeiramente que temos que responder quando Satanás tenta nos enganar com outra verdade. E Jesus respondeu: também está escrito. Repete comigo: também está escrito. Não põe à prova o Senhor seu Deus. Satanás chegou com Salmo 91, capítulo 91, no verso 11 e 12: se és filho de Deus, salva daqui, que os anjos do Senhor enviará anjos te salvar. Era uma verdade. Se és filho de Deus, transforma esse pão, a pedra em pão. É uma verdade, ele tinha poder para isso. Mas ele estava lá em espírito e ouvia o Senhor. Ele sabia quem ele era. E ele disse: também está escrito. Também está escrito. Não posso provar ao Senhor Deus. Prego, pastor, vou falar com Satanás agora. Ei, ele está o tempo todo ao seu redor. Ele está o tempo todo te acusando. Ele está o tempo todo tentando te enganar. Ei, você vai falar assim: Satanás, você pode estar tentando me enganar, mas eu recebi uma palavra do Senhor, e também está escrito que eu não posso tentar a Ele. Eu estou ligado a Ele através do Espírito Santo. As minhas decisões não são minhas, são dele. As minhas decisões vêm do Pai, e eu decido andar com Ele. Tudo que você está dizendo é uma verdade.
Ele disse: está escrito. Mas agora ele disse: é verdade. Filho disse: mas eu conheço mais, algo mais verdadeiro que isso. Eu conheço algo mais verdadeiro que isso. Sabe, é verdade que eu fiz muitas coisas erradas lá atrás. Não é mentira. É verdade que eu errei muito, como muitos que estão aqui. Satanás chega com essa verdade muitas das vezes na nossa vida. É verdade sim que errei. É verdade sim que tropecei. É verdade. Mas também é verdade que Jesus foi para aquela cruz por amor a mim e justificou tudo. Quando Satanás chegar a te acusar com essa verdade do seu passado, de quem você era, você tem que saber quem você é em Cristo. Amém. Você tem que saber quem você é verdadeiramente em Cristo. Jesus sabia e sabe quem Ele é. Ele tinha fome. Ele estava cansado. Ele estava no fim de um ministério de 3 anos que ia abalar todo mundo, que ia derrubar o império inteiro romano. Mas ele sabia quem ele era em Deus, e ele não caiu nessa armadilha. Muitas das vezes Satanás vai tentar parar o seu ministério, vai tentar abalar o seu casamento, vai tentar abalar o seu relacionamento com seus filhos, tentando usar uma verdade do seu passado. Mas a verdade, a sua atual situação, da decisão que você tomou naquele dia que levantou a mão para Jesus, ela justifica tudo que passou. E todas as vezes que eu olhar para trás, eu vou falar: sim, é verdade que eu fiz tudo isso, mas todo esse erro, tudo isso que aconteceu lá atrás, ela só foi uma matéria-prima para o grande milagre que aconteceu na minha vida. Porque Deus pega tudo que é ruim, tudo daquilo que nós vivemos de ruim, e transforma em coisa boa. Quem faz isso se não for Deus? Um dia eu questionei um amigo meu, eu falei assim: por que o Senhor quer me usar tanto assim? Ele falou: filho, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Se você chegou aqui essa manhã se questionando do que andam te apontando por aí, ouça somente o que Deus tem para te dizer. Essa manhã você sairá daqui ativado, você sairá daqui uma nova pessoa, você sairá daqui pronto para responder para Satanás: também está escrito. Aleluias, aleluias. É verdade, mas também é verdade. Paulo diz assim: eu estou pressionado. É verdade, mas eu não estou esmagado. Jesus. Veja, eu sei como ficar entre duas verdades. Eu sei o que é ser apontado. Por isso o Senhor me deu uma palavra poderosa, muitos anos depois ainda. Porque se você não sabe quem você é, meu amado, em Cristo, você vai se perder entre duas verdades. Você vai falar assim: ei, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou no culto toda quarta, toda domingo, eu adoro ao Senhor, mas a minha vida não muda. Sabe de quem depende, meu amado? É de você mesmo. Muitas das vezes você está preso, ainda continua escravo dentro de duas verdades e não consegue se mexer. Talvez você esteja mentindo para você mesmo, tentando transformar seus relacionamentos no que eles não são. Talvez muitas das vezes nós estamos querendo nos enganar. Quando Jesus conversava
conversavam com os judeus, dizendo que era filho do Pai, que ele era a própria verdade que libertaria. Lá em João 8, capítulo 8, no verso 12, ele dizia assim: se conheceres a verdade vos libertará. Aí os judeus respondem para ele, logo em seguida, no versículo 13: ei, nós somos filhos de Abraão, nós já somos libertos. Eles se ofenderam com o versículo 12. Eles se ofenderam quando Jesus falou: se realmente conheceres a verdade. Quem é a verdade? Jesus. A verdade vos libertará. E eles estavam presos ainda nas coisas passadas. Eles ainda estavam presos. Eles se ofenderam de ser chamados de escravo, sendo que já tinha tido 430 anos de escravidão lá no Egito, sendo que já tinham passado por tantos tempos de escravidão, 40 anos no deserto. O que Jesus fez em 40 dias naquele deserto, Moisés não fez em 40 anos. Eles ainda não estavam presos, tudo foi verdade. Eles ainda estavam presos naquela verdade vinda de Abraão. E de repente chega Jesus, que estava naquele deserto, não somente jejuando, ele estava reescrevendo a história do mundo, ele estava reescrevendo a verdade. Ele estava dizendo ali: ei, um novo evangelho está chegando, eu sou a verdade, olhem para mim, se conheceres a verdade vos libertará. Muitos se sentem ofendidos quando são chamados de escravos. Muitos ainda estão na igreja, escravos entre duas verdades, presos no que era, porque é mais confortável, preso no que era. Sabe, tem medo de relacionamentos, porque foi rejeitado lá atrás. Porque relacionamento se fala de conexão. O Pai falou aqui de conexão, é se doar, é se expor. Agora, se você não conhece verdadeiramente a verdade que é Jesus, você vai estar sempre voltando para aquela zona de conforto, aonde você se sente bem. Antes de ser rejeitado, eu não vou me expor, aí eu não sofro. Muitos estão recuados. E quando Jesus estava reescrevendo a história do mundo ali, naquele lugar, no deserto, o Evangelho é a nova história. O Evangelho de Jesus é a nova verdade. É através dela que verdadeiramente eu vou ser liberto. É através dela que verdadeiramente eu vou falar assim: eu sou sim o servo de Deus. Porém, a verdade libertadora de Jesus transformou a minha casa, transformou a minha vida, transformou tudo que eu sou. Não se ofenda, amado. Não se ofenda quando alguém te falar que você ainda está preso. Não se ofenda. Nessa manhã será derramada uma unção aqui de ativação poderosa. E você vai ser liberto verdadeiramente em nome de Jesus. Se encerra hoje todo o tempo que Satanás tem feito a verdade da sua vida se transformar na mentira. Se encerra hoje. Repete comigo: se encerra hoje. Se encerra hoje todo o meu passado. E começa um novo. Verdadeiro. De Jesus na minha vida. Aplauda o nosso Deus. Uma coisa é o que o médico diz, outra coisa é o que eu estou experimentando. Uma coisa é o que o mundo diz, a outra coisa é o que eu estou vivendo. Eu posso até estar fraco, mas o meu Deus é forte. Eu posso até cair por um minuto, mas aquele que me levanta é forte o suficiente para transformar a minha vida.
Sabe, Moisés, ele nasceu num lugar onde estavam morrendo todos os filhos primogênitos. Os meninos tinham que morrer ali. E de repente a sua mãe, depois de 3 meses, ouve o que Deus tem para dizer. Faz um cesto. E Deus é detalhista e fala para que ela coloque o betume, que ela lacre, que ela isole aquele cesto, e que ela coloque aonde? No Rio Jordão. Uma mãe pegar um menino de 3 meses, colocar no cesto, e colocar no rio, onde poderia ter perigos, onde poderia ter crocodilos. Na carne ela não faria isso, mesmo sendo a última opção, mas no Espírito de Deus ela fez e confiou, soltou o cesto e enviou a irmãzinha do lado correndo ali e confiou no Senhor, na velocidade da água, no tempo de Deus. A princesa, ela podia chegar antes, tomar seu banho e voltar. O cesto podia passar rápido demais e passar por ela. Mas de repente, não foi uma coincidência o cesto chegar e a princesa chegar ali na beira do rio. Mandou que uma serva buscasse, e o bebê chorou de fome. Aí a espia, a irmãzinha, falou: você quer que eu arrume alguém para amamentar ele, para tirar a fome? Ela falou: sim, busque. Deus cuida dos pequenos detalhes das nossas vidas. Glória a ti, Senhor. E ela foi e buscou justo quem? A mãe, que amamentou e ainda recebeu por isso. Sabe o que falta na minha e na sua vida muitas das vezes? Não é só crer que tem Deus, não é só crer que Ele é poderoso, que Ele é, mas nós temos que soltar o cesto, colocar Deus dentro dele, da nossa casa, da nossa família, e esperar o tempo dele. Porque se vai rápido demais, nós vamos errar. Se vai lento demais, perde o time. Agora, se é no tempo de Deus, é na hora certa. Olha para quem está do seu lado e fala assim: irmão, tem que soltar o cesto e colocar Deus dentro dele, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Aleluia. É crer nessa verdade e viver essa verdade que se chama Jesus na nossa vida. Nós não sabemos se temos mais um dia de vida ou não, mas o Senhor sabe. É Ele que prepara o tempo, é Ele que prepara tudo. É tudo na hora certa. Por isso que muitas das vezes nós estamos aprisionados entre 2 verdades e não sabemos o que fazer. Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, mas nunca vamos estar sozinhos, porque o Senhor está cuidando de nós. Muitas das vezes nós vamos nos sentir abalados, trucidados, mas não derrotados, porque nós temos um vencedor que é Cristo. Muitas das vezes na nossa ótica não tem um jeito, mas se eu espero naquele que é a verdade, além de ter jeito, você ainda vai receber por isso, como aquela mãe. Além de ter jeito, não vai voltar a ser o que era, porque Deus faz o perfeito e algo mais. Aleluias. Mas também está escrito. Essa é a resposta. Também está escrito. Porque muitas das vezes nós vamos falar: está escrito. Nós achamos que estamos combatendo Satanás, mas ele está muitas das vezes nos aprisionando
entre duas verdades. O Senhor nessa manhã, Ele quer derramar uma unção poderosa aqui. Uma unção poderosa. Ele quer curar almas essa manhã. Ele quer libertar. Aleluia. Sabe? Se você sabe quem você é, você vai falar assim: eu fiz isso, mas eu não sou mais isso. Eu fui transformado pela verdade que é Cristo. Aleluia. Então, quando Jesus ele foi confrontado pelos judeus, eles conheciam a palavra, eles conheciam a verdade, eles sabiam quem ele era no passado, mas não estavam aceitando o novo. Jesus estava naquele deserto reescrevendo a história do mundo, mas eles estavam presos lá atrás e não conseguiam aceitar a própria verdade. Sabe, se você se sente assim hoje, você tem que mudar o escritor da sua vida. Você tem que soltar o cesto e falar: Jesus, entra verdadeiramente. Você sabe qual a maior força que nós fazemos no reino de Deus? É se render. É se render. Deixar tudo que passou para trás e deixar esse escritor reescrever a história das nossas vidas do jeito dele, não com sugestões nossas, não dentro das experiências que eu já tive, não dentro daquilo que eu já sei. Senão eu vou me tornar aquele judeu que está lá combatendo Jesus, não aceitando a verdade que liberta, sentindo-se ofendido quando alguém fala que eu preciso ser liberto verdadeiramente. Mas quando eu me rendo a esse amor, verdadeiramente eu serei liberto. Aleluias. 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 E quando eu deixo que Ele entra na minha história, quando eu deixo Ele reescrever tudo e me entrego verdadeiramente a isso, pode acontecer o que for, você vai fazer, como está lá em Tessalonicenses: em tudo você vai dar graças, você não vai separar nada. Sabe, a sua confiança não vai estar mais nos relacionamentos que é do jeito que você quer que seja, não vai estar mais no dinheiro, a sua confiança não vai estar mais nas coisas criadas, e sim no Criador. E sim no Criador. Aleluias. 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 Às vezes nós achamos que conhecemos a verdade mais do que nos conhecemos. Alguém já teve a oportunidade de conversar com uma mãe solteira? E muitas das vezes a gente fala assim: se eu estivesse no lugar dela, eu ia fazer isso, isso e isso. Mas se eu estivesse no lugar dela, meu amado, você tem que se encher de pílula, entraria em depressão e talvez não teria a mesma força que ela teve, porque era dela aquele problema. Se eu tivesse à frente da Igreja Palavra de Vida, no lugar do pastor Marcelo, se eu fosse o apóstolo aqui, eu faria tudo diferente. É dele. Se eu tivesse no lugar do pastor Fausto, lá naquelas empresas que ele toca, eu não iria quebrar tantas vezes como ele quebrou. Eu faria tudo diferente. É verdade. Mas quando eu conheço a mim mesmo, como eu conheço a verdade de Deus, eu não mais vou julgar, eu não mais vou entrar com as minhas opiniões, porque é a opinião do Senhor. É a opinião de Deus. Eu queria chamar aqui à frente os pastores.
Alexandre, o pastor Marcelo, Wander, Mara, aleluia, pastora Dorcas. Não sei se a pastora Mônica consegue vir até aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Vai ser derramada aqui uma unção de ativação agora neste lugar. Oh, aleluia. Eu creio que quando você receber essa imposição de mãos, essa oração,